não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O fato central de tudo isso são os milagres eucarísticos. Se não existisse milagre eucarístico, não haveria nenhum motivo para você acreditar na eficácia da Eucaristia. Porque se aquilo não é corpo e sangue, bom, eu comendo aquilo, eu estou comendo apenas pão e vinho, eu não vou me transformar em nada além de mim mesmo, talvez um pouco mais gordo, né? Mas sem os milagres eucarísticos, nada disso faria sentido. Só faria sentido metafórico. Só que no metafórico você está separando de novo o mundo material e o mundo da linguagem. A fé torna-se apenas um modo de dizer. Esse modo de dizer, claro, pode modificar a sua conduta. Você podia ser um ladrão, um cocainômano, você se transforma num bom sujeito. Eu digo, mas materialmente o que isso é? Nada. Materialmente o que mudou? Nada. Mas se você comeu do corpo e bebeu do sangue, o seu corpo já começou a se integrar no corpo místico de Cristo, realmente, materialmente, e você vai ser salvo porque você é parte do corpo de Cristo. Deu para entender? Ora, quando eu escrevi a frase Lutero e Calvino reduziram a Eucaristia a um memorial, apareceu aquele rapaz dizendo, onde já se viu? Eles escreveram que eles eram a favor da presença real do Cristo, etc, etc. Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu não disse que eles pregaram a redução, eu disse que eles fizeram a redução. Se me perguntasse, né, eles fizeram isso proclamando isto, ou foi o resultado acidental que eles nem previram e que, eu diria, claro que foi a segunda hipótese. Mesma coisa, se perguntar assim, se eu disser, Karl Marx criou a ditadura da burocracia no Estado Soviético. Daí aparece um comunistinha fiel e diz que nada, olha aqui no texto, está aqui, Karl Marx pregou a extinção do Estado. Esse menino fez a mesma coisa. Quer dizer, só é capaz de comparar o texto com o texto. A complexidade de um processo histórico, onde, às vezes, a imprevidência quase criminosa gera resultados que o sujeito não previu, não parece ser concebível por essa cabeça. Só existe assim, ou ele disse isso, ou ele disse aquilo. Eu falo, mas ele não disse nenhuma coisa nem outra. Foi um terceiro. No caso do Karl Marx, no livro que eu estou escrevendo, A Marcha dos Abismos, eu demonstro ali que Karl Marx estava consciente do predomínio dos intelectuais sobre os proletários. Ele estava consciente, ele sentiu que existia esse problema. Mas ele não podia abdicar do mito da Revolução Proletária. Então o que ele fez? Varreu o problema para baixo do tapete. Passados uns anos, o que aconteceu? Os intelectuais montaram uma baita ditadura e escravizaram o proletariado. Já dava para prever isso nos escritos dele, se tivesse examinado sobre este aspecto. Do mesmo modo, nos escritos de Lutero e Calvino, eles não pregaram a extinção da Eucaristia, nem muito menos a sua redução memorial. Nada. Mas este veneninho nominalista que estava lá dentro só podia resultar nisso. Então, eles não quiseram ver o problema, ou não viram mesmo. Então, mas que raio de guia espiritual é esse que não vê o que ele mesmo está fazendo? Hã? Todos nós somos limitados, temos a nossa limitação, mas peraí. João Batista Vico dizia, nada nós conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fazemos. E se você não compreende o que você mesmo está fazendo, você não compreende coisa nenhuma. Eu demonstrei isso no caso do Maquiavel. Meu livrinho sobre Maquiavel é isso aqui. Maquiavel não entendia o que ele mesmo estava escrevendo. Então, resultado, ele não entendeu nada. Se tem um sujeito analfabeto, político era Maquiavel. Prova, ele sempre esteve do lado perdedor e fica ensinando para as pessoas o segredo da conquista do poder. Fala, mas você não tem poder sobre um gato. Você só sabe apanhar. Você aceitaria aprender boxe com um boxeador que sempre apanhou, só apanhou, só apanhou, só apanhou? Não. Você quer um sujeito que tenha sido campeão. Ele pode estar velho agora, não aguenta mais, mas ele sabe fazer um negócio, já provou que sabe, né? Mas se ele provou que só sabe apanhar, o que você vai aprender com ele? Então, Maquiavel era exatamente isso. Era o perdedor nato que estava ensinando a fórmula do poder. Poder que ele nunca teve, que nem sabia o que era.
Assim, eu acho que o sujeito acreditar em Maquiavel é um sinal de debilidade mental. Todos os devotos de Maquiavel que eu conheci, todos bando de idiotas, que não perceberam nem isso. Eu falei, olha, Maquiavel terminou a vida vivendo do favor dos seus inimigos. Pô. Ele desceu o cacete do Papa, falou mal do Papa, no fim teve que aceitar o empreguinho que o Papa deu para ele de dó. E você vai aprender o segredo do poder com esse cara. Do mesmo modo, se você vai querer aprender a libertação dos proletários com Karl Marx, não vai dar, meu filho. É? Ele não pode libertar proletário nenhum, porque ele mesmo já criou um negócio em que os intelectuais vão dominar os proletários, e ele mesmo ou não percebeu que fez isso, ou percebeu e varreu para baixo do tapete. Do mesmo modo, Lutero e Calvino falaram, meu filho, vocês estão acabando com a Eucaristia. Não, nós estamos preservando, porque nós acreditamos na presença real. Você acredita na presença real, só que quando você usa esse termo presença real, você quer dizer uma outra coisa, que não é o que o pessoal estava dizendo antes. Quando o pessoal fala em presença real, que estava lá, transubstanciação, o pão se transformou realmente na carne e o vinho se transformou realmente no sangue, por incrível que pareça. Você acha muito estranho isso aí? Escuta, mas o cara que falou isso foi Deus, pô. Se Deus não pode transformar o pão em corpo e o sangue em vinho, ele também não pode fazer um mundo no qual exista pão e vinho. Você está falando com o homem que fez o mundo, meu Deus do céu. Leva a sério isso, por favor. Não adianta você dizer que, né, todas as coisas foram criadas por ele. Se você duvida que ele seja capaz de transformar o pão em corpo e o vinho em sangue. Transformar uma coisa em outra é muito mais fácil do que inventar do zero, não é? Quer dizer, Deus criou o mundo do nada. Né? Não havia nada onde ele tirar essa matéria. Ele inventou. Né? E se ele inventou, por que ele não pode transformar uma coisa na outra, meu Deus do céu? Quer dizer, isso é o teste da sua fé. Quanto você acredita no poder de Jesus? Né? Ah, eu tenho fé que ele vai me salvar. Mas você não tem fé que ele transforma o pão em corpo, meu Deus do céu. Né? Você diz que ele está presente ali, mas você dá ao termo presença real um sentido atenuado, para não escandalizar a sua mente, que está inflada de nominalismo. Deu para entender? É esse o problema. Então era isso que eu queria dizer hoje. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. A nossa impressora aqui deu um problema, nós não conseguimos imprimir as perguntas. E ficar olhando na tela seria muito complicado, então eu vou aproveitar este probleminha, tirar vantagem dele e prosseguir a explicação, coisa que eu deveria ter dito na primeira parte, mas simplesmente esqueci. O problema colocado pelo nominalismo, que é essa divisão que vai culminar na placa de chumbo que Kant coloca entre o nosso conhecimento e a realidade, é uma coisa que influencia as pessoas profundamente, entrou na cultura, entrou no subconsciente de todo mundo, e até hoje nós nos vemos assim. Nós fazemos uma distinção taxativa entre o que é a realidade material e o que é o nosso pensamento. E todos os estudos, por exemplo, a respeito da linguagem, partem dessa divisão, mas, veja, Santo Agostinho, no século IV, já tinha demonstrado que isso é impossível, né? Santo Agostinho definia como signo tudo aquilo que, chegando a nós por meio dos sentidos, indica alguma coisa para além dele próprio. Então, veja o seguinte, aqui tem o urso vê um alce. Ele vê só a forma exterior do alce? Não, ele vê o seu próximo almoço. O alce está presente dentro dele. A visão e o cheiro do alce estão presentes, mas o gosto do alce não está. Mas ele já vê ali o gosto do alce, e por isso mesmo ele vai comer o alce. Então, o alce é um signo do próximo almoço. Tudo o que existe é assim. Tudo o que existe indica algo. Por um lado, indica algo para além de si mesmo, e por outro lado, nunca se mostra inteiro a ninguém. Ninguém jamais viu um objeto inteiro. Isso é impossível. Tá certo? Isso quer dizer que existem dois tipos de signos que nós podemos ver. O signo que é parte, né, e o signo que é um índice. Então, a superfície visível do alce significa o alce inteiro, com todos os seus órgãos internos, com toda a sua vida, desde que ele foi gerado até o momento da sua morte. Tudo isso está ali, mas você não vê. Né? Então, o alce é parte disso, a figura visível do alce é parte disso e ela indica isso. Mas ela pode indicar algo que não é
do qual ela não é parte. Então, ela ser o almoço do urso não é uma parte dela, é a parte do urso. Né? E a figura visível do alce indica isso para o urso. Pode indicar para nós também, porque o alce é altamente comestível, carne de alce é uma delícia, tá certo? E nós podemos também matar um alce, não com a mesma desenvoltura e cara de pau com que os ursos matam, porque nós sabemos que o alce, graças aos ursos, está quase extinto. Hoje em dia, para você caçar um alce, você tem que se inscrever e esperar 10 anos, para depois você ser autorizado a caçar o alce. Mas o urso não, ele vê o alce e já vai em cima, tá certo? Então, Santo Agostinho já tinha matado o segredo que depois, durante 4 séculos, vai atormentar a cabeça dos filósofos, porque uma vez que eles fizeram a distinção entre as duas substâncias, eles não sabem mais como juntá-las. Quer dizer, qual é a junção de mente e corpo? Eu digo, não existe isso. Né? Se a alma é a forma do corpo, ela só pode estar no corpo. É o que dizia o Aristóteles, né? Existem as ideias platônicas, que são as formas das espécies, mas elas não estão em um outro mundo, elas estão nos próprios entes materiais. Quer dizer, a forma do coelho está onde? Está no coelho, alright. Um coelho, ele significa, primeiro, o coelho visível, você só o vê num determinado instante com o formato que ele tem naquele momento. Você não vê a vida anterior dele, nem a vida futura. Então, ele já é signo nesse sentido, mas ele também é signo de toda a sua espécie, porque nele está a forma essencial de toda a espécie. Sem essa forma essencial que foi passada no ADN, ele simplesmente não poderia existir. Então, quer dizer, a forma, a noção aristotélica da forma essencial é um negócio tão genial, mas tão genial, que passaram 2.400 anos antes de vir a prova material de que o velho Aristóteles tinha razão. Né? Eu tenho aqui um livro que foi um congresso organizado pela Unesco na década de 90, para celebrar Aristóteles, e a maior parte dos conferencistas ali não eram filósofos, eram cientistas, eram físico, biólogo, médico, etc., etc., todos contando, né, a contribuição que o estudo aristotélico tinha feito à sua área de estudo. E no Paraná havia um estudioso brasileiro, ilustre estudioso brasileiro, que fez estudos incríveis sobre a zoologia de Aristóteles. Vocês, por exemplo, Aristóteles fez a descrição da embriologia do gato, que jamais foi superada. Né? Até hoje é a melhor descrição que tem. Aristóteles era filho de um médico, e ele cresceu vendo os estudos que o pai dele fazia sobre o corpo humano, sobre as plantas, sobre os animais, etc., etc., etc. E tudo ele baseou nisso aí. Quer dizer, o senso de ordem que ele percebe não é uma coisa que vem da cabeça humana, não são formas abstratas que ele criou, não, são as formas que ele viu na natureza. A organização da própria natureza o inspirou. E por isso, tudo o que ele fez tem essa validade que atravessa os séculos e os milênios e sempre tem algo de novo a nos ensinar. Então, a ideia de Santo Agostinho, de fato, não estava em Aristóteles. Aristóteles não fornece essa definição do signo como Santo Agostinho veio a formular no século IV. Mas já estava implícito ali. Assim como estava implícito lá, a teoria dos 4 discursos. Ora, se você lê o meu livro Teoria dos 4 Discursos, você entende que todo e qualquer discurso humano, tudo aquilo que o ser humano diga ou escreva, é um símbolo do universo total dos discursos. Porque você só pode falar em uma das 4 claves, não tem mais de 4. Ou é poético, retórico, é dialético, é lógico, não tem. Mas esses 4 tipos, eles se definem pelas suas diferenças. Eles não são coisas substantivas, materiais. Né? Se diferenciam pela sua função e pelo grau e tipo de credibilidade que você pretende. Né? Por exemplo, se você está na clave do discurso poético, você está apenas querendo que a pessoa especule com você certas possibilidades. Ele não vai querer mais do que isso. Se você assiste Hamlet, Shakespeare está querendo convencer você de que existia um príncipe chamado Hamlet que fez isso e mais aquilo. Não, ele está apenas especulando uma vida possível. Não é isso? O que é todo o gênero romance? São vidas possíveis. O que é a poesia? São emoções possíveis, que o poeta teve, que qualquer um pode ter. São experiências
cognitivas possíveis, né? Então, agora, se você já está num nível retórico, quer dizer, num nível de persuasão, você já deu um passo além disso. Você não quer só que você especule uma possibilidade, mas você quer convencê-lo a fazer alguma coisa. Por exemplo, vote em mim, eu sou gostoso. Todo candidato faz isso. Isso aí é discurso retórico. Então ele já foi um grau de persuasão mais intenso do que o poético, não é isso? Se o cara disser, não, vamos discutir, vamos aqui analisar cientificamente se você é capaz mesmo, vamos ver a sua gestão como presidente do clube de futebol de Vila Nova Cunhã, tá certo? Vamos ver o seu orçamento doméstico, vamos ver se você sabe administrar as mesmas coisas. Opa, você passou para uma análise científica da coisa, né? Que não vai chegar a uma conclusão definitiva, mas vai chegar, vamos dizer, a uma conclusão provável ou razoável, muito mais razoável do que a mera persuasão publicitária do início, né? E assim por diante, né? Então, não pode haver nenhum dos 4 discursos se não existem os outros 3. Eles se reclamam uns aos outros, eles se atraem uns aos outros. E, na verdade, você só entende um discurso quando você entende qual é o nível de credibilidade no que ele está falando. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu usei no começo da aula. Quando eu digo, Lutero e Aristóteles fizeram tal coisa assim, 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 em qual nível de persuasão eu estou? Eu estou no meramente retórico. Eu não provei nada, não especifiquei nada, só soltei uma frase no ar. Portanto, para transformar isto numa frase discutível, capaz de ser discutida, eu precisaria primeiro explicitar qual é o sentido específico que eu estou dando a essa frase. Se você não faz isso, você está discutindo nada. Você está discutindo uma coisa com o outro, simplesmente não disse, né? Então, isso quer dizer que se o indivíduo não tem a flexibilidade dele transitar entre os 4 níveis de discurso, ele não entende nenhum deles. E é por isso que eu insisto, todo dia eu digo a mesma coisa. Toda educação começa com a educação literária, né? Porque é ali que está, vamos dizer, as 4 claves. Ali que você vai distinguir as 4 claves. Se você mal aprendeu a dominar o alfabeto, você começa a estudar, por exemplo, sei lá, física, você vai ser sempre um idiota, sempre, na sua vida inteira. Por quê? Você não tem a flexibilidade da linguagem. Você só entende a clave daquela ciência em particular. Provavelmente você vai ouvir tudo como se fosse discurso de ciência física. E vai fazer besteira uma atrás da outra. Portanto, sem educação literária, nada é possível, né? Agora você imagina, vamos dizer, a riqueza de evocações poéticas que tem na Bíblia. Eu confesso, eu não aguento ler muita Bíblia de uma vez só. Por quê? Porque aquilo mexe tanto com a minha imaginação que eu tenho que processar tudo primeiro. Não dá, né? Quando você lê um episódio da Bíblia, eu digo, meu Deus do céu, mas isto aqui, o teatro de Shakespeare, é 1/1000 disso aqui. Aqui tem 1000 peças de Shakespeare aqui dentro, né? Então vai levar um tempo para processar esta coisa. O canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nossa conta também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!